O apóstolo Pedro com os demais apóstolos no meio de uma tempestade. O negócio está feio. A Bíblia diz que eles saíram antes de anoitecer. Então tem que ser antes das 6. A Bíblia diz, na 4ª vigília da noite, Jesus vem ao encontro deles. A noite tinha 4 vigílias, às 12 horas da noite, de 3 horas. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. Então Jesus vem em algum momento entre 3 e 6 da manhã. Pode ter sido 3h30, pode ser 4, 4h30, 5h30. Então eles estão no mínimo 9 horas remando. E o pior, só chegaram na metade do lago, que era tão grande que eles chamavam de Mar da Galileia. 11 quilômetros de distância, o ponto da travessia lateral. O ruim de estar na metade é que se você desistir, você tem o mesmo trabalho do que continuar. Mas a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Agora imagina, gente, noite de chuva, não é noite de lua, de estrelas, é noite escura. O que clareia de vez em quando é um relâmpago ou outro. Então está aquele negócio escuro. Daqui a pouco, entre uma relampeada e outra, alguém vê um vulto andando em cima da água. Qual seria a sua reação? A maioria de nós já estaria dizendo, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que eles gritaram apavorados, dizendo, é um fantasma. Você já percebeu que a maioria de nós está sempre esperando notícia ruim? O telefone toca de madrugada, o coração dispara. Porque tem que ser tudo menos uma coisa boa. E no momento que a turma começa a gritar, Jesus diz, não tema, sou eu. No momento Jesus diz, sou eu, o Pedro, sempre o Pedro. Que fala pensando e pensa falando. Diz para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. As pessoas dizem que Pedro andou sobre a água. Isso é uma maneira muito simplista de dizer. Pedro andou sobre a palavra do Senhor Jesus. Pedro sabia que não podia pisar na água. Ele falou, mas se é o Senhor, se você que é o meu Senhor se move por cima das tempestades, dos problemas da vida, eu fui chamado para andar com você, para seguir o seu modelo, para seguir o seu padrão. Eu quero me mover por cima também. Então me chama. Jesus diz, vem. Por que ele não sai o tempo todo dizendo vem? Está procurando alguns corações que se inspirem, que estejam cansados de viver. Eu vou viver só o natural, agarrado no barco. Curioso é que todo mundo só fala da incredulidade de Pedro. Porque Pedro afundou. Eu digo, meu amigo, Pedro andou 2 vezes sobre a água. A ida e a volta. Porque quando ele está indo, a Bíblia diz que ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o tamanho da onda e a força do vento. Eu gosto de dizer que fé é olhar para Jesus na hora da tempestade. Mas incredulidade é olhar para o tamanho da onda e para a força do vento na hora da tempestade. Quem fica olhando para o problema não vai conseguir ter fé. Quem olha para o Senhor, quem olha para aquilo que Deus falou, algo vai mudando dentro dele e ele começa a enxergar além daquele cenário. É como se um portal abrisse e permitisse você enxergar além, ver depois o que é que está vindo. E você está lá vislumbrando a materialização da promessa. Alguém um dia falou para mim, você é muito empolgado com o futuro. Estávamos falando lá atrás. De quando dizíamos, seríamos milhares de pessoas, que tocaríamos nações e veríamos a ação de Deus. E quem nos chamava de doido, de maluco, de empolgado, de megalomaníaco. Mas dizia, o senhor é um pouco empolgadinho. Eu lembro que eu falei para um, usando a frase que eu ouvi de alguém, nem lembro quem. Eu falei, eu vi o futuro, gostei do que vi e decidi viver lá antes de chegar lá. Sabe, a fé é isso. Você enxerga aquilo que Deus vai mudar e você começa a ser norteado por aquilo. Você não só enxerga aquilo, você fala sobre aquilo. Deus diz para Abraão, estou mudando o seu nome, a partir de agora você é pai de nações. O cara chega em casa e fala para a mulher, Deus mudou meu nome. A partir de hoje você me chama de pai de nações. Não era pai de nenhum. Mas a Bíblia diz que ele creu naquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Quando você começa a ver as coisas que ainda não são como se já são, você também começa a falar de acordo com isso. E a fé, ela tem uma visão, mas ela também tem confissão e ela tem ação. E a gente consegue abrir esse portal e mudar circunstâncias.